Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui 29 de novembro, né, com a tela preta, mas já vai aparecer a luzinha aqui, pronto. 29 de novembro, 7h45 da manhã, mais uma aula do Cálculo 2, estamos chegando perto do final ali, né? Então o plano hoje é ir tirando as dúvidas de vocês, atender as dificuldades dos alunos. A gente começa com esse exercício que é o 1.4D da lista 7, que consiste em encontrar os pontos de máximo e mínimo dessa função f em cima da região C dada ali, né? Então, primeiras observações, né? Conjunto C, o que ele é? Ele é a interseção de uma esfera de raio 1, da esfera de raio 1 centrada na origem, com um plano, né? A esfera é um conjunto compacto, o plano é um conjunto fechado, e aí uma informação importante para vocês é que a interseção de um conjunto fechado com um compacto vai ser sempre compacta, né? Então, são as coisas da topologia que a gente consegue usar para fazer economizar trabalho, né? Então, C é um conjunto compacto. Nesse caso aqui concreto, você consegue imaginar o que é isso, né? Exportar um plano que está um pouquinho deslocado da origem, né? Ele não passa pela origem. Eu estou cortando para uma esfera, o que eu vou obter é um círculo que não é um dos círculos máximos, né? Um meridiano da esfera, vamos dizer assim, tá bom? Então C é compacto, F, soma de cubos, né? É mais do que contínua. Então isso aqui implica pra gente que F tem máximo e mínimo global em C, né? Tá bom? Então qual que é a coisa aqui? A gente vai tentar usar multiplicadores de Lagrange, né? Então eu tenho a minha função objetivo é f, e as duas funções de restrição que eu tenho são a função que dá como superfície de nível zero essa esfera centrada na origem e a outra a que dá o plano cujo vetor normal é o vetor 1, 1, 1 e passa, por exemplo, pelo ponto 0, 0, 1, vai. Então a gente tem f de x, y, z, nossa função objetivo, x3 mais y3 mais z3. Tem a função g, que vai ser a primeira restrição, x2 mais y2 mais z2 menos 1. E tem a função h, que vai ser x mais y mais z menos 1. Né? A condição que a gente tem é que x0, y0 é máximo ou mínimo local. Esse é o teorema de Lagrange, né? Isso garante pra gente que os gradientes são LD. Nesse ponto. Tá bom? Então, dentre os caras que eu preciso procurar, os pontos de máximo e mínimo vão satisfazer essa dependência linear. E você pode partir para um sistema com multiplicadores de Lagrange, o lambda e mi, ou com a condição de dependência linear dada pelo produto misto C0. Né? A gente tem dois sistemas, então a gente precisa resolver qualquer um desses dois sistemas aqui, né? Produto misto igual a zero, g igual a zero. Tá? Tudo isso calculado no ponto x0, y0, z0, né? Ou o gradiente da f, lambda nabla g mais mi nabla h,
os dois sistemas. Esse aqui, o primeiro, pode ter soluções que não se encaixariam no segundo, mas ok. A gente pega essas soluções e calcula o valor da função no ponto e vê o que dá, né? Então, precisamos dos gradientes, né? Quem que é o gradiente da f? O gradiente da f é 3x2, 3y2, 3z2. O gradiente da g é 2x, 3y, 2z. E o gradiente da h, 1, 1, 1. Constante, né? Ótimo, então esse produto misto C0, né? Vamos fazer o primeiro caso. Esse produto misto C0 é equivalente ao determinante ali ser nulo, né? Determinante 3 por 3. E propriedade do determinante, né? Como eu estou igualando a zero, e o determinante é uma aplicação linear, multilinear nas linhas, né? Ou seja, se você tem um número multiplicando. Isso é uma coisa que talvez vocês não tenham visto na escola, né? Mas o determinante é uma aplicação linear. Então, se você tem um determinante onde você tem numa linha dois vetores somados, você pode separar como a soma de dois determinantes, copiando todas as outras linhas e pondo no lugar daquela soma uma linha em cada, né? Então, o determinante de uma matriz que tem numa V, U mais V, W e X, é o determinante de UWX mais o determinante de VWX. E outra coisa é que se você tem um número multiplicando uma linha, um lambda multiplicando uma dessas linhas, um desses vetores, esse lambda pula fora, né? Então aqui eu tenho um 3 multiplicando essa linha inteira, aqui tem um 2 multiplicando a linha inteira. Eu vou simplesmente jogar fora esses caras. Então eu estou procurando pontos que satisfazem essa coisa aqui, né? Tá certo? E aí você pode desenvolver isso pela última linha, se você quiser, porque são coeficientes constantes, vai ficar mais fácil. E eu não sei se você já viu esse determinante, né? Onde você tem três números aí, x0, y0, z0, e você vai pondo as potências dele, começando no 0 e indo até grau 2. Vocês chegaram a ver isso em álgebra linear? É a típica matriz que você usa quando você quer descobrir, por exemplo, ache o polinômio de grau 2 que passa por esses três pontos aqui, né? Então você dá três pontos, x0, y0, x1, y1, x2, y2, e aí você impor um polinômio do tipo ax2 mais bx mais c que passa por esses três pontos. Quando você escreve o sistema linear para descobrir os coeficientes dessa função quadrática, cai num determinante dessa natureza. Vocês chegaram a ver isso? Não? Determine o polinômio de grau n que passa por esses n mais um pontos. Então, por que existe e por que é único? Vai cair exatamente num determinante como esse, e você prova que se esses pontos x0, y0, z0, que seriam as abscissas dos pontos onde você quer que o polinômio passe, o gráfico dele passe, você prova que se esses caras são distintos, esse determinante é diferente de zero, né? Então o que acontece é exatamente que se o determinante é diferente de zero, o sistema linear que se obtém vai ter uma solução única e um abraço, né? Então é rápido você determinar, dados n mais 1 pontos no plano, qual é o polinômio de grau n que passa por esse ponto. Isso só vai ser possível se as abscissas dos pontos são distintas, né? Faz todo sentido porque não pode ter dois pontos na mesma vertical e o gráfico de uma função passando por esses dois pontos. Então,
Essa matriz é o que a gente chama de matriz de Vandermonde. Eu brinco com os alunos, a matriz de Voldemort, né? Se tem uma fórmula para o determinante, vocês chegaram a ver isso? Tem coisa no chat aqui, deixa eu ver. Cadê o mouse? Achei. Valdermonte não, é Vandermonde, né? Já tinha até escrito no chat, então. O João lembrou aí como é que era a fórmula para o determinante. Tá? Se você não lembra, você tem que deduzir, mas ele era o produto das diferenças, né? O João estava tentando falar. Mas vamos expandir isso e aí a gente tenta rededuzir, né? Então vamos lá, vamos expandir pela última linha, né? Então, aqui é sinal mais, né? A gente vai ter y0 quadrado, z0, menos y0, z0 quadrado. Dá para pôr um monte de coisa em evidência, né? Aí menos x0 quadrado, z0, mais x0, z0 quadrado, mais x0 quadrado, y0, menos x0, y0 quadrado igual a zero, tá? E agora tem que fatorar isso de algum jeito esperto. Desculpem, para tentar obter aquela coisa, né? Que eu falei. Talvez a coisa boa é, por exemplo, pegar todo mundo que tem y0 quadrado e juntar, todo mundo que tem x0 quadrado e juntar. Será que isso vai funcionar bem? Todo mundo que tem z0 ao quadrado e juntar. Vamos ver. Então vamos tentar fazer isso, né? Não garanto sucesso, não. Vamos ver. y0 quadrado, z0 menos x0, mais x0 quadrado y0 menos z0. Tem o z0 quadrado agora que vai ter... Esse tem dois sinais de menos, né? Mais... Vou pôr um menos aqui em evidência. Menos z0 quadrado É isso, né? Cadê? Não, tem mais aqui. Eu errei a mira. Z0 quadrado a gente tem x0 menos y0 igual a zero. Acho que não ficou bom, né? Porque a gente não consegue juntar nada aí. Deve ter algum outro truque para fazer essa fatoração que eu vou precisar pensar aqui. Talvez a gente gaste um tempo agora, né? Isso aqui não ajuda. Quando eu fiz, pensa dele, eu tava fazendo uma coisa. Nossa, tá bem baixinho aqui. Eu também travei nessa fatoração, né? Eu fiz disso, fiz várias coisas e consegui sair. Não saiu do canto, né? Não, normal. Mas o ponto é que vamos tentar fazer isso aqui de alguma maneira mais esperta, né? Esse aqui não deu muita coisa, né? Eu acho. Tentei juntar os quadrados. Vamos ver se eu coloco tudo que tem x0 em evidência, tá? Se for o caso, a gente deleta essa linha de cima. Vamos ver se a gente consegue chegar na fórmula rapidamente, né? Então, x0 eu vou ter z0 quadrado menos y0 quadrado mais tem y0 solto x0 quadrado menos z0 quadrado. Acho que também não vai dar muita coisa, né? z0 eu vou ter y0 quadrado menos x0 quadrado. Também não ajuda nada, tá? A gente tem... Caramba, tinha um truquezinho bom de fazer isso aqui, viu?
Você juntava os caras espertamente aqui. Deixa eu ver. Esse aqui também não ajuda, né? Porque não tem nada interessante aqui. Bom, não funcionou. Daqui a pouquinho a gente volta nisso. A gente faz essa conta, tá? A gente faz mesmo, tá? Só pra gente andar com o exercício. Isso aqui é a mesma coisa que x0 menos y0, y0 menos z0. O que faltou? X com y, y com z, x com z. X menos z0 igual a zero. Então, essa é uma condição. Então, o sistema que a gente precisa resolver é... Vou chamar esse aqui de 1, né? Esse aqui de 2. Então, o 1 fica essa equação. Depois, x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado igual a 1. E x0 mais y0 mais z0 igual a 1. Bom, então aí a primeira vai te dar condições. Aí você quebra em casos, né? Se o x for igual a x0, x for igual a x0, vai sobrar uma equação em duas variáveis aqui, qual seja, né? 2 x igual a x0, y0 igual a x0, né? y0 igual a x0, você vai ter 2x0 ao quadrado mais z0 ao quadrado igual a 1. Aqui não tem esse quadrado, né? E aqui 2x0 mais z0 igual a 1, tá? E aí é o que? É uma interseção de uma elipse com uma reta. Você espera que tenha dois pontos e tem que descobrir quais são, né? Então, troca essa equação de baixo, que é linear, na primeira, para ficar com uma equação quadrática só em x0. Você vai ter 2x0 ao quadrado mais 1 menos 2x0 ao quadrado igual a 1, né? Resolve isso aqui. Vai dar quanto? 6x0 ao quadrado menos 4x0 igual a 0, né? E, portanto, x0 igual a 0. É uma que você olha para lá e já vê que tem, né? x0 igual a 0 e z0 igual a 1. Ou x igual a 2 terços, né? x0 igual a 2 terços. E o y0 vai ser quanto? O z0, né? 4 terços, 1 menos 4 terços dá menos 1 terço. Isso. Tá bom? E aí você já matou todos os casos, né? Porque os outros, eles vão ser análogos. Quando y for igual a z0, já era, né? A situação vai ser a mesma, a única coisa que você vai ter a mesma equação trocando x por y, por exemplo. E na última, você vai ter a mesma equação trocando o x pelo z e vai ter uma relação igual entre x0 e y0. Então, os pontos todos que a gente tem são os seguintes, né? Daqui, eu acho, como candidatos, o ponto 0, x e y iguais, né? Esse, ou esse, que é 2 terços menos 1 terço, tá? E aí depois eu vou fazer todas as permutações possíveis, né? Aqui é x com y, depois eu tenho x igual a y, depois eu tenho x igual a z, então eu vou ter uma coisa do tipo 0, 1, 0, ou 2 terços menos 1 terço, 2 terços. Então x igual a y, x igual a z, e por fim y igual a z, né?
vai dar 1, 0, 0, ou y igual a z aqui vai ficar menos 1 terço, 2 terços e 2 terços. E aí eu tenho todos os 6 candidatos a máximo e mínimo em cima da curva e a gente substitui, né? Em metade deles a soma dos cubos vale 1, tá certo? E na outra metade a soma dos cubos também vai ser o mesmo valor, porque só uma permutação das coordenadas vai dar quanto? 8, 16 sobre 27 menos 15 sobre 27, né? Que é menos do que 1. Então, o valor máximo em cima dessa soma de cubos é 1 e o valor mínimo 15 sobre 27, se eu não errei nenhuma conta. Né? Tá bom? Agora, a gente precisa descobrir como é que faz essa conta do Voldemort aí, né? A gente pode tentar gastar o tempo agora descobrindo como é que a gente faz essa fatoração, ou tentar fazer algum exercício e no final da aula a gente vê como é que faz. Qual que é a opção de vocês? Porque eu vou ter que pensar um pouco aqui, né? Não, então eu fiz a monitoria também, então eu não consegui fazer essa exploração. Que aí gasta um tempo com essa... Tem um truquezinho que eu... Todo ano eu penso nele quando alguém pede o exercício e depois eu esqueço, né? Mas é fazer uma fatoração do jeito bem esperto, tá? Entendi. Tipo assim, eu acho que o que eu queria saber de mais uma seita, tipo assim, quando cair no desse, provavelmente vai fazer uma faturação pra entrar em casa, né? Isso, é desse jeito. Agora, se você não quiser cair nesse problema, você pode olhar com o multiplicador de Lagrange, tá? A gente pode tentar resolver o mesmo problema atacando ele pelo sistema 2 e ver como é que fica. Só para a gente ver rapidamente o que teria que ser feito, né? Vamos tentar olhar o sistema 2, e aí você não precisa ser ninja de fatoração aqui, né? Caramba, eu sempre esqueço isso. É uma coisa que você... Eu tô quase lembrando aqui. Daqui a pouco eu lembro e a gente faz, mas é uma coisa que você põe em evidência e depois põe em evidência de novo um fator que fica um x menos x0. E aí lá dentro sobra um y0 quadrado menos e0 quadrado. Tem que ter... Daqui a pouquinho eu lembro o que precisa fazer, tá? Tentando olhar para o segundo sistema, como é que fica isso? Né? Com multiplicadores mesmo, né? A gente vai ter então 3 equações, né? Da forma nessa parte vetorial aqui. Então vai ter esse cara, vai ter que ser uma combinação linear de 2x e 1, tá? Então aí eu vou ter um sistema um pouco maior. Eu vou ter 3x0 ao quadrado igual a 2x lambda mais μ. Três y0 ao quadrado, 2y0 lambda mais μ, 3z0 ao quadrado igual a 2z0 lambda mais μ, e as restrições, né? Então, nesse caso, você pode ficar brigando com tudo aí, o que você quiser, né? Mas tem uma coisa que parece mais esperta aqui, que é o seguinte. Se você olhar para as 3 primeiras equações e olhar para logo em seguida, vale a pena somar as 3, né? E substituir na de baixo, tá certo? E aí, em vez de achar diretamente o x0 e y0, eu vou encontrar os valores de lambda e μ, e aí volto na de cima e resolvo cada uma das equações de segundo grau, né?
Então vamos lá, se você soma os três primeiros membros, eu vou ter o quê? Que 3 x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado. Tá vendo? Nesse caso, você escreve lá o determinante do produto misto, não sabe o que fazer? Vai de Voldemort, né? Se não lembra do Voldemort, você pode tentar fazer isso aqui, né? Então você vai ter o quê? Pondo em evidência, eu vou ter 2x0 mais y0 mais z0 lambda mais mi, tá? Então, a gente sabe que esses dois caras são 1, né? Então eu tenho uma relação automática aqui que é 3 igual a 2 lambda mais mi. E aí eu posso, então, substituir, eliminar uma das variáveis nas primeiras equações, né? Posso escrever o mi em função do lambda. E aí a gente fica com, reescrevendo aquelas equações todas, né? Eu vou ter 3x0 ao quadrado igual a 2x0 lambda. Dá para pôr um lambda em evidência, né? Menos 2 lambda. Tinha mais alguma coisa, né? Mais 3. É isso, né? Isso. E aí nas outras a mesma coisa. 3y0 ao quadrado vai ser o quê? 2y0 menos 2 lambda. Dá até para pôr um 2 em evidência aqui, já vou fazer isso, tá? Tá. 2 lambda x0 menos 1. Aqui é a mesma coisa. Dois lambda y0 menos 1 mais 3. O 3z0 ao quadrado vai ser a 2 lambda z0 menos 1 mais 3. E aí eu posso, de novo, reescrever essa soma, jogar na equação de baixo e tirar uma equação só para o lambda e resolvê-la, né? Então, você percebe, eu estou reusando as equações várias vezes, mas paciência, né? Então, somando lá aquela coisa toda de novo, o que eu vou ter? 3x0 ao quadrado mais 3y0 ao quadrado mais 3z0 ao quadrado vai ser 2 lambda que multiplica aquela carroção toda lá, né? Por lambda em evidência. x0 mais y0 mais z0 menos 3 mais, somando tudo ali, é 9, né? Isso. E aí pronto, né? Aqui eu vou ter 3 igual a 2 lambda. 1 menos 3 vai dar menos 2, né? Então menos 4 lambda mais 9. E achei o valor do lambda. Que é precisamente 2 terços, né? Ou 3 meios. 3 meios. Se o lambda é 3 meios, eu acho o valor do mi. O mi vale 0. Tá certo isso? Tá, né? E aí pronto. Eu acho que eu errei alguma. Devo ter errado alguma conta, né? Porque se o mi for 0 e o lambda for 3. Ah, não. Não, tá bom. Aí você joga nas equações de novo. A gente vai ter 3x0 quadrado igual o lambda é 3 meios, né? Então vai dar 3x0. Isso vai me dar x0 igual a 0 ou x0 igual a 1. Era o que a gente tinha lá. Tem esses 2 terços que a gente perdeu de algum jeito aqui, né? Não sei. Será que eu errei alguma conta besta, né? 6 quartos é 3 meios, tá certo. E o mi é 0 mesmo, se o lambda for 3 meios. Tá. Bom. É que se...
Tudo bem, eu vou ter x0 igual a 0, x0 igual a 1. Eu vou obter esses dois pontos aqui. Aí quando alguma outra coisa acontecer, você vai jogando nas outras equações e vai achar os outros valores se eu não errei nenhuma conta, tá bom? Belezinha? Você vai achar todos os pontos de máximo e mínimo. Aparentemente... Tem que fazer essas contas aí, vai. Tudo bem? Acho que eu errei algum sinal, alguma coisa aí. Deixa eu ver. Bom, não sei. Muito cedo para fazer essas contas, mas a ideia é essa, quer dizer, desse jeito aqui você não precisa cair naquele sistema lá, tá bom? Não vale a pena a gente ficar discutindo essas picuinhas agora. O importante é você ter na cabeça um método e como fazer essas contas, né? Você tenta um jeito, ficou ruim, vai para o outro. Aqui faltou um quadrado também, mas não é isso que mudou nada, né? Tudo certinho? Acho que sim, né? É. Beleza? Deixa eu ver se estão meio quietos aí. Nada no chat. E aí? Estou conferindo aqui a resposta na lista. O primeiro jeito que a gente fez deu todas as soluções de fato, né? Eu devo ter errado alguma continha aqui nesse sistema que eu não sei exatamente qual é. Mas eu acho que não é a coisa mais grave do universo nesse momento. Seria bom ouvir de vocês o que vocês têm mais de dúvida, ou se não tem mais dúvida, o que a gente faz, né? Então, a prova é conteúdo da lista 5, 6, 7. Isso, a prova é lista 5, 6 e 7, né, em termos de nomes dos assuntos, polinômio de Taylor, classificação de pontos críticos, né, e multiplicadores de Lagrange. Tem mais alguma coisa? Acho que tem, né? Deixa eu abrir as listas aqui. O cálculo de curvas, número 3. Né? Isso, sim, a coisa da geometria, né? Curvas e superfícies de nível, mas isso é meio que um acessório para a gente fazer as coisas, né? Então, por exemplo, estou abrindo todas as listas aqui, né? A lista 5, ela fala da interseção de curvas, planos tangentes, a superfícies de nível, parametrização da interseção de duas superfícies de nível. A gente viu que é uma coisa importante, mas que não é necessária para resolver os problemas do tipo da lista 7, né? A gente consegue determinar o vetor tangente a uma curva dada pela interseção de duas superfícies de nível sem precisar parametrizar essa curva. Esse vetor tangente é dado pelo produto vetorial dos gradientes das duas superfícies. Então, num exercício de máximo e mínimo ao longo de uma curva, não é necessário parametrizar a curva, mas se você conseguir parametrizar a curva, tá bom. Você olha para f bola gama, vira uma função do cálculo 1 e você resolve na raça. Se não conseguir parametrizar a curva, aí você parte para o sistema de Lagrange. A lista 6 fala precisamente de polinômios de Taylor e classificação de pontos críticos, né? Aquela coisa de
ponto de célula, máximo local, mínimo local. E aí uma coisa que é importante é a gente saber distinguir quando... E esse de fato a coisa que gera mais confusão e que acaba aparecendo mais erros nas soluções, né? Quando eu olho para essa coisa do gradiente zero e quando eu vou para o multiplicador de Lagrange, tá bom? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo precisa ter bem claro na cabeça. Quando que eu procuro pontos candidatos a máximo e mínimo local com gradiente igual a zero? Quando eu estou olhando máximo e mínimo em cima de um conjunto que é um aberto do domínio da função. Então, se eu estou com uma função a duas variáveis, eu vou precisar que a região onde eu estou procurando o máximo e mínimo, cada ponto seja permitido construir uma pequena bolinha centrada nesse ponto, de modo que a bolinha inteira ainda esteja contida no domínio da função, ou seja, o conjunto precisa ser um conjunto aberto. No R3, a mesma coisa. Você vai precisar colocar uma bolinha do R3, uma esferinha centrada em cada ponto do domínio, de modo que essa esferinha fique inteira contida no domínio. Tudo bem? Então, grosso modo, para calcular máximos e mínimos locais, determinar máximos e mínimos locais procurando pontos onde o gradiente é zero, você precisa fazer o quê? Você precisa estar em cima de um conjunto que tem área. No R3 você precisa estar dentro de um conjunto que tem volume. E aí, onde eu não posso usar gradiente igual a zero para achar máximos e mínimos, em cima de conjuntos, vamos dizer assim, magros, né? No sentido de que no R2 é uma curva ou a reunião de curvas, e no R3 curvas ou superfícies. Tá? Então, se for máximo ou mínimo do R2 em cima de uma curva, é o Lagrange, duas variáveis e uma restrição. Máximo e mínimo de uma superfície em cima de uma superfície do R3, Lagrange, três variáveis e uma restrição. Máximo e mínimo a três variáveis em cima de uma curva, onde essa curva é a interseção de duas superfícies dadas por equações, é Lagrange, três variáveis e duas restrições, tá bom? Agora, pode acontecer do domínio ser uma coisa que no plano, por exemplo, é uma região que tem área e é delimitada por uma curvinha, tá bom? Aí o que acontece? Você vai olhar separadamente pontos do interior, que é a região que tem área, e pontos da fronteira, que é a curva. Então, no interior, gradiente igual a zero, e na fronteira, um Lagrange. Ou parametriza a curva, se você quiser, tá? Então, isso que eu tenho dúvida, quando que eu preciso olhar, quando que é exercício, porque, assim, eu não sei se tem alguma característica que tem exercício, você faz o Lagrange, ele vai dar todos os pontos, ou quando você precisa, tipo assim, testar os pontos por ponto. Tem muita gente da lista que eu não sei fazer, às vezes eu fazia certo, porque aí, sei lá, eu achava que o Lagrange estava ponto, na verdade não. Aí eu fiquei independente. Quer dizer, a tua dúvida é quando o Lagrange dá pontos que não são máximo, ou você tem medo de deixar alguém de fora? Quando o Lagrange não dá todos os pontos. Isso, ele pode deixar alguém de fora, né? Então, aí, para isso, é aquela coisa, tem que saber um pouco mais da teoria que está por trás da mecânica, né? O Lagrange, ele procura pontos de máximo e mínimo locais, e não necessariamente globais, né? No exercício que a gente acabou de resolver, no exercício que a gente acabou de resolver, como o conjunto é um conjunto compacto, você sabe que vai ter máximo e mínimo global. Agora, pode haver situações onde não tem, tá? Não tem ponto de máximo e mínimo global, e aí você acha uns caras locais que não são solução do seu problema, porque o seu problema não tem solução, né? Outra coisa que pode acontecer, você pode aplicar o Lagrange, ele te dizer, olha, tem esses pontos aqui, mas você acha, por inspeção, por exemplo, pontos onde o valor da função é maior. Tipicamente isso vai acontecer quando? Quando você tiver pontos onde o gradiente da tua restrição é zero, que é o que cai fora da hipótese do teorema do Lagrange, né? O Lagrange dizia que o gradiente da restrição tem que ser diferente de zero, então esses caras são LD.
Agora, se o gradiente da restrição for zero, o teorema pula no mato, assim, ele fala, ó, eu não vou me comprometer com nada, se vira aí, entendeu? Então aí, nesses casos, você vai ter que olhar de outras maneiras, mas, tipicamente, o que acontece é o seguinte, a gente fez um exercício assim, né? Você calcula o Lagrange para a coisa toda e, por exemplo, não encontra soluções. Você fala, pô, mas eu tenho um conjunto compacto, eu estou vendo, eu sei que tem máximo e mínimo, mas o Lagrange não está me dizendo nada. Por quê? Porque o Lagrange ele vai cuidar de máximos e mínimos locais. Isso quer dizer o quê? Que se você pegar um ponto da tua restrição, eu vou achar máximo e mínimo no sentido local. Ou seja, se eu ando um pouquinho em torno daquele ponto, eu vou dizer que esse ponto é o maior ou o menor valor. E para andar um pouquinho, eu preciso conseguir andar em todas as direções da minha restrição. Então, se eu estou numa curva, o Lagrange vai detectar pontos de máximo e mínimo que são máximo e mínimo relativo, no sentido de que se eu andar um pouquinho para um lado da curva e um pouquinho para o outro, ele é o maior ou o menor valor. Agora, pode acontecer de você estar com um trechinho compacto de uma curva, por exemplo, meia circunferência, incluindo os extremos. O Lagrange vai olhar todos os pontos dessa meia circunferência onde você pode andar para os dois lados. Ele não vai levar em conta os extremos dessa curva, tá bom? Então aí você fala, opa, o Lagrange não pega esses caras, o que eu tenho que fazer? Eu tenho dois pontos ali que são os extremos da curva, vou ter que olhar na mão. Outra situação, né? Você tem uma superfície com uma certa fronteira. Então, esse conjunto aqui, incluindo essa borda, né, essa coisa meio circular, ela é um conjunto compacto no R3, é limitado e fechado, então qualquer função contínua definida aqui vai ter máximo e mínimo. Se você aplica o Lagrange de duas restrições, ele vai te dar todos os candidatos de máximo e mínimo, no sentido de que ele vai pegar o ponto e vai olhar pontos onde você pode andar em todas as direções, de modo que andando em todas as direções você ainda fica dentro da superfície. Então o Lagrange com duas variáveis e uma restrição, ele cuida de pontos que estão aqui, mas não cuida de pontos como esse. Tá? E esse ponto é um ponto que está exatamente aonde? Na fronteira dessa superfície. E essa fronteira é uma curva. Então como é que eu vou com o Lagrange de uma restrição em três variáveis? Eu vou cuidar desse trecho aqui da superfície e depois esse outro trecho aqui eu vou precisar fazer alguma outra coisa. Ou eu parametrizo essa curva ou vejo ela como a interseção de duas superfícies, por exemplo, essa aqui e alguma outra, né? Se fosse um círculo aqui, pense aqui no cilindro, aí eu olharia para o Lagrange com duas restrições dada pela interseção dessa superfície com o cilindro olhando para essa curva. Então você tem que meio que desmontar a tua região para procurar os pontos de máximo e mínimo em cima dela. Tá bom? Se eu estou na R3, eu tenho que ver, tem pontos de interior? Tem, gradiente igual a zero. A fronteira da minha região é uma superfície sem uma curva como fronteira? É. Então, Lagrange de uma restrição para ela. Ah, não, a minha região é delimitada, por exemplo, é o interior desse negócio delimitado por esse plano e essa superfície. Então, como é que eu resolveria o problema? Os pontos que estão no recheio dessa casca aqui, lá dentro, são pontos do interior, né? Consigo colocar esferinhas, gradiente igual a zero neles. Superfície de cima, Lagrange com uma restrição. Esse disco aqui de baixo, o disco que eu achurei, Lagrange com uma restrição. E a curva, que é dada pela interseção das duas superfícies, Lagrange com duas restrições nela, tá bom? Então esse seria o problema mais completo, né? Você tem uma região do R3 com volume que é delimitada por duas superfícies que se interceptam numa curva. Aí você tem três problemas em um. Gradiente igual a zero no interior, dois Lagranges com uma restrição para procurar em cada uma das superfícies que compõem a fronteira, e o Lagrange com duas restrições para analisar
a interseção dessas duas superfícies, aquela curvinha ali. Beleza? A gente pode tentar fazer algum problema nessa direção, né? Se vocês quiserem. Acho que tem algum na lista aí. Que o Lagrange não pega pontos de máximo e mínimo. Eu já fiz um exemplo na sala. Eu estou meio incomodado com esse sistema aqui. Depois a gente revisita ele. Pode ser na próxima aula, por exemplo. Eu faço as contas de novo e vejo o que está acontecendo. Deixa eu pegar o exemplo que o Lagrange não acha os candidatos, né? 1.1 letra C. Vocês chegaram a fazer, não? E você entendeu a situação? Pelo que eu lembro, sim, eu fiz no ano passado, mas eu tenho que pegar de novo o que eu fiz, agora eu não lembro. Então vamos nele de novo. A menos que vocês tenham alguma coisa, uma sugestão mais clara, né? A gente pode olhar para ele de novo. Na verdade, na aula passada eu fiz o D, né? Em alguma aula passada eu fiz o D. A gente faz a letra C agora. Opa, olha. Isso aqui eu não sabia que dava para fazer. Pronto. Então, assim isso, tá? Quero achar os máximos pontos de máximo e mínimo da função f, o produto das coordenadas, em cima dessa região da hipérbole, né? Então, tem que começar desenhando a hipérbole. Como x está entre 1 e 2, a gente só precisa do ramo direito da hipérbole, tá certo? Então, essa hipérbole é hipérbole com focos no eixo x. Aqui é o ponto 1. Né? E o x varia de 1 até 2. Então, vamos dizer que o 2 está aqui, né? Tá. E é menor ou igual. Então, minha superfície inclui esses dois pontos aqui, que são exatamente os pontos onde o x é igual a 2 e, portanto, y vai ser raiz de 3, né? Mais ou menos raiz de 3. Tá bom? Então, pergunta, esse conjunto D é compacto? Quer dizer, eu falei como se fosse uma afirmação, mas é uma pergunta cuja resposta é afirmativa, sim, né? Ele é um conjunto fechado, qualquer ponto fora dele admite uma bolinha. Um complementar aberto, portanto ele é fechado. Ele está dentro de uma bola de raio 3, né? Um disco de raio 3 centrado na origem, contém todos os pontos de D, portanto ele é limitado, fechado, compacto. F é contínuo. Sucesso. Beleza? Tem solução. Como é que a gente acha? Gradiente da F. Quanto que é o gradiente da F? Yx. Quem é minha função g, que dá minha restrição? Aqui é duas variáveis, né? Então vai ser x2 menos y2 menos 1. O gradiente dela é 2x menos 2y. E aí o sistema de Lagrange é exatamente o quê? x2 menos y2. Quer dizer, o ponto crítico tem que satisfazer isso. E o determinante dos gradientes tem que ser zero. Então, y0, x0. Aqui eu vou jogar o 2 fora, né? x0 menos y0 igual a zero. Tá bom? E aqui que a gente vai ter x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado igual a zero. Né? É isso que dá esse sistema aqui. A primeira equação e a segunda equação me dá isso. Bom, sem solução, né? A primeira equação diz que x e y tem que ser ambos nulos. E a outra não é verificada para esse ponto. Então, bom, qual que é o problema? O teorema de Weierstrass diz que tem solução. O Lagrange está me dizendo, olha, não tem.
Mas é que o Lagrange ele cobre o quê? Pontos da curva, onde eu posso andar em todas as direções em cima da curva. Então, dentre todos esses pontos aqui, nenhum deles é máximo ou mínimo local, excluindo esses dois. Tá? Então, o Lagrange cuida do que está pintado de laranja aqui. Por conta de olhar para a demonstração, né? A gente usa o teorema da função implícita e você fala, tem um aberto onde eu defino um cara como função do outro. Então eu vou trabalhar em subconjuntos da minha restrição, que são os subconjuntos abertos daquele conjunto, né? Ou seja, eu vou pegar bolinhas do R2 e interceptar com a minha curva. Então, esse conjunto está fora, né? Os extremos estão fora. Aí o que vai acontecer? Eu não consigo andar. Se eu estou nesse ponto, eu não consigo andar para os dois lados porque não tem o outro lado, né? Então, o que a gente faz? O Lagrange me diz que não tem ponto de máximo e mínimo na parte laranja, então eu vou ter que olhar os valores na borda. 2 raiz de 3. E no ponto 2 menos raiz de 3, eu vou ter menos 2 raiz de 3. E aí você achou quem são os pontos, os valores máximo e mínimo da f e os pontos onde eles são atingidos, tá bom? Então aqui o Lagrange é sem solução, então não tem máximo ou mínimo local vamos pensar assim, tá? Vou desenhar a região ali, que é exatamente a mesma equação, a mesma coisa que está escrito na definição da região D, mas com x no intervalo aberto no extremo direito. Tá bom? Então x fechado no 1, aberto no 2. Beleza? Com 3 variáveis, o mesmo problema. Tá bom? Vamos ver uma outra situação, já que vocês não tem muito exercício da lista para perguntar, pelo visto, o que pode ser interpretado como muito bom ou muito ruim, né? Mas eu vou interpretar como muito bom. Vamos fazer um comentário sobre um caso estranho que pode acontecer, que é o seguinte. Deixa eu pegar o exemplo concretamente aqui. Vou copiar o enunciado do problema. Porque aqui a gente consegue falar de duas coisas ao mesmo tempo, né? Duas coisas que são bem importantes. Primeiro, toda vez que eu tiver uma frase de um problema que é distância mínima, ponto mais próximo, eu argumento para você que esses problemas, se as funções envolvidas são diferenciáveis, esses problemas sempre têm solução. Alguém sabe argumentar por quê? Mesmo que o conjunto não seja compacto, tá? Eu vou tentar abrir um navegador aqui para a gente ver como é que é a imagem dessa restrição. Então, concretamente, o que a gente tem, né? Quem é a minha função objetiva? Qual é a função que eu quero minimizar? Eu quero achar a distância até esse ponto menos 2, 0, né? Então, a minha função objetivo, né? A função que eu quero
maximizar ou minimizar, no caso minimizar, né, é a distância. Ela está no plano, então depende de xy, a distância até o ponto menos 2, 0. Como é que você calcula a distância até o ponto menos 2, 0? É isso aqui, né? 2 mais bonitinho aqui, y² também, beleza? É essa função que eu quero descobrir qual é o valor mínimo dela em cima dos pontos da curva que satisfazem y igual a x vezes x mais 1 tudo ao quadrado, né? Então, restrição vamos chamar de g de xy, como sendo a função y² menos x vezes x mais 1 ao quadrado. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo abrir o Desmos, né? A gente vê isso, uma coisa no plano, não precisa do GeoGebra. Ok, y² igual a x vezes x mais 1 ao quadrado. Ah, que bom! Ele faz errado e é isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver se ele aparece. Não apareceu, mas um segundinho já vai aparecer. Tá? Tá aqui a tua função, a imagem da tua restrição, né? A curva de nível 0 daquela função. Beleza? Então, é essa coisa aqui. Agora, pergunta. Esse conjunto, o conjunto restrição, é uma função, é um conjunto compacto? Ele é dado por uma função contínua, mas isso não importa. Esse conjunto vermelho é um conjunto compacto? Não, né? Por que não? Porque se você pegar... Apesar dele ser fechado, e por que ele é fechado? Se você pegar qualquer ponto fora do conjunto, eu consigo construir uma bolinha que fique inteira fora do conjunto, ou seja, dado qualquer ponto que não está na curva vermelha, ele é centro de uma bola cujo todos os pontos dessa bola não estão, nenhum deles está na curva vermelha. Então, esse conjunto é fechado, beleza, mas obviamente ele não é limitado, né? Se você manda o x para infinito, por exemplo, o y vai para mais ou menos infinito, né? Se você pegar o y positivo que resolve, vai para mais infinito, o y negativo que resolve a equação vai para menos infinito. Então, sem chance, ele não é compacto. Mas eu estou querendo olhar para a função distância em relação ao ponto menos 2, 0, né? Vou escrever ele aqui. Está marcadinho ali. Tá bom? Então, dentre todos os pontos dessa curva, qual é o mais próximo do ponto menos 2, 0? Você está vendo aqui que é a origem, né? No olho você já resolve o problema, mas vai que o desenho do computador está errado e tá, né? Essa curva não dá uma volta, passa aqui pertinho, sei lá, alguma coisa assim que não está aparecendo aqui por problema numérico, qualquer coisa desse tipo. Então eu quero primeiro argumentar que esse problema tem solução, independentemente do fato da função que dá a restrição não produzir uma curva compacta, um conjunto restrição compacto. Como é que eu faço isso? Vamos pensar o seguinte, eu quero minimizar a distância, né? Então, se você pegar uma circunferência centrada na origem, ou na origem não, no ponto menos 2, 0, de raio bem grande, igual a... Bem grande aqui pra gente vai ser 4. 4 é pouco. Não, 4 não, 16. Tá bom? Tem essa circunferência aí.
36, que seja, né? Para ficar um pouco maior. Beleza. O que vai acontecer? Eu pego e digito 26, né? Pronto. Você concorda que para achar o ponto de mínimo a esse ponto, basta eu olhar dentro dessa bola? Por quê? Todo ponto dentro dessa bola, a distância dele é menor, a distância dele até o centro é menor do que um ponto que está fora da bola. Beleza? Então, mesmo que minha curva não seja compacta, eu restringo ela ao interior de uma bola e eu falo, bom, se tem ponto da curva aqui fora, com certeza esse cara não é solução porque tem um cara aqui dentro. Então, se eu construir uma bola centrada no ponto do qual eu quero minimizar a distância, que contém pontos da minha restrição, como é o caso aqui, eu falo, bom, se tem ponto aqui dentro, ele pode não ser, esse cara pode não ser o mínimo, mas com certeza ele é melhor ou está mais próximo do que pontos fora da bola. Por quê? Porque pontos fora da bola a distância é maior do que 6 e pontos dentro da bola a distância é menor do que 6. Então todos esses caras aqui têm muito mais chance de ser ponto de mínimo do que caras lá fora. Legal. Então o que eu faço? Tem essa curva que não é limitada, não é compacta, eu olho a limitação dela e aí agora esse trechinho da curva que está no interior no interior, pode pensar na bola fechada, né? Pega o disco fechado e olha para a restrição da curva G, a curva de nível 0 da G, que contém esses dois pontos, né? Os extremos da curva. Então, o que acontece? Esse trechinho da curva é um conjunto compacto e aqui eu garanto que a função vai ter máximo e mínimo. Beleza. Eu garanto para você que o mínimo que eu vou encontrar aqui é de fato o mínimo global. Por quê? Porque todos os outros pontos que eu ignorei da curva têm distância maior do que todos os pontos onde eu estou olhando. Tá claro esse argumento para vocês? Isso é importante, né? Você olha para um problema e fala, putz, não é compacto, ferrou, não dá para resolver, vou embora. Não. Dependendo da situação, um argumento desse tipo, você pensa um pouquinho e fala, dá sim, ó. Olha, dentro de uma bola eu vou ter um conjunto compacto e eu garanto que o mínimo que eu vou encontrar aqui, o valor é menor do que todos os pontos que eu descartei. Eu preciso de uma confirmação de que esse argumento está claro para todos vocês. Ou pelo menos para quem está aqui hoje, né? Alguma dúvida nisso? Esses caras estão mais... Beleza, né? Então aí você resolve o problema. Um Lagrange, né? Tem um conjunto compacto dado por uma curva de nível de uma outra função e quero minimizar essa distância. Então, vamos lagrangear, né? Deixa eu voltar para a nossa sensacional luzinha. Então, vamos fazer isso, né? Então, esse cara não é compacto, né? G a menos 1 de 0 não é compacto. Mas restringimos G a menos 1 de 0 ao interior de uma bola fechada. E aí esse argumento todo que eu falei, né? A solução que eu vou encontrar é de fato uma solução mínima. E aí que você fala, bom, eu vou precisar calcular o gradiente desse cara, né? Isso aqui é feio, né? Então, achar o ponto de mínimo da função d é o mesmo que minimizar a f de xy igual a d ao quadrado. Isso é claro para todo mundo? Por que isso, né?
Se eu tiver um ponto de mínimo do que está dentro da raiz, eu vou ter um ponto de mínimo da raiz inteira, porque a raiz quadrada é uma função crescente, né? Você compõe uma função crescente com outra, o ponto de máximo e mínimo da composta, função crescente com a outra, é o ponto de máximo e mínimo que está lá dentro, natural. Então, o que a gente precisa é achar os pontos de máximo e mínimo de quem? Da função x mais 2 ao quadrado, que é moleza calcular o gradiente, sujeito a essa restrição, Lagrange, né? Quem que é o gradiente da f? O gradiente da f é 2 vezes x mais 2, o gradiente da y é 2y, ou derivada parcial em y, e o gradiente da g também é bico, né? Tem uma regrinha do produto ali, vai ficar o quê? Menos x mais 1 ao quadrado, talvez dê para fatorar alguma coisa, vamos fazer aqui, né? Menos x mais 1 ao quadrado, menos 2x, x mais 1, né? Deriva o primeiro, copia o segundo, mais copia o primeiro e deriva o segundo. Tá, isso aqui dá para pôr o x mais 1 em evidência. Vai ficar menos x menos 1 mais 2x, ou seja, x mais 1 vezes x menos 1. Então tá bom. Então dava para simplificar bastante a expressão. É x2 menos 1 e a derivada em y, 2y. Legal. Então, Lagrangiemos, né? Quem que é o determinante dos gradientes aqui, né? Esses caras são LD. Se e somente se acontecer o seguinte, né? Produto cruzado aqui for 0, né? Então vai dar 4 yx mais 2 igual a 2y x2 menos 1. Muito bem. Então, o sistema vai ficar o seguinte, né? Toma cuidado ali na hora de simplificar, né? Você não pode cortar o y, tá bom? Vai ficar 2y0 x0 mais 2 igual a y0 x0 ao quadrado menos 1. E a outra restrição é y0 ao quadrado igual a x0 x mais 1 ao quadrado. Tá bom, então duas opções, né? Eu vou resolver esse sistema. Primeira solução, y0 igual a 0, né? Se y0 for igual a 0, o que eu vou ter? É uma possibilidade aqui. Então eu vou ter que o x0 é igual a 0 ou x0 igual a menos 1. Tudo bem? Se o y0 for diferente de 0, eu vou cortar essa coisa aqui e vou ficar com 2x0 mais 4 igual a x0 ao quadrado menos 1. Ou seja, eu vou ter x0 ao quadrado menos 2x0 menos 5 igual a 0. Quanto que... Acho que aqui, quem que vai dar os caras, né? Vai ser 2 mais ou menos 4 mais 20, né? 24, é isso? Vai olhando essas contas e se tiver algum problema me avisa, né? Sobre 2. Tá? Aqui que dá isso aqui. 1 mais ou menos raiz de 6, né? Eu tenho, em princípio, 4 pontos críticos, né? Quais são eles? Eu tenho o ponto 0, 0, que a gente viu no desenho era bom. Tenho o ponto menos 1, 0, também é bom, né?
tenho o ponto, quando y0 for diferente de 0, eu vou ter 1 mais raiz de 6, e aí eu vou ter que, vai ter uma coisa chata aqui, né? Tem que descobrir quem que é o y, 1 menos raiz de 6, e tenho que descobrir quem é o y, tá? Pergunta: quanto vale a função distância em cada um desses pontos, né? Quanto vale f de 0, 0? F de 0, 0, substituindo a fórmula, está aqui, vale 4. 4. A distância ao quadrado aqui, né? A d vale 2. F de menos 1, 0. O que vai acontecer? Quando x for menos 1, eu vou ter 1, né? E esses caras aqui, olha, eu não vou nem fazer a conta. Porque quando eu pegar esse x e plugar aqui, eu vou ter uma coisa que vai ser maior do que esse, né? Tá bom? Então vai ser maior do que 1. E como eu estou querendo procurar um mínimo, eu já sei que esse cara não me presta, né? Já ganhou desse cara aqui, então tchau. Beleza? Eu não vou nem precisei me preocupar com o valor do y. Você fala, bom, tá, então o ponto de mínimo é o ponto menos 1, 0. Vamos voltar lá no nosso desenho. Cadê o ponto menos 1, 0? Era para estar aqui, mas ele não está na curva, né? O que está acontecendo? Alguém consegue entender a situação? O ponto menos 1, 0 não pertence à região. Eu encontrei ele como uma solução. Ou pelo menos não pertence a esse desenho. A explicação desse fenômeno cabalístico está no seguinte fato, né? Quanto vale o gradiente da g no ponto menos 1, 0? Substituindo aqui, você vai ter 0, 0. Exatamente. Então, o que acontece? Com o multiplicador de Lagrange, o gradiente sendo 0, eu não tenho mais aquele resultado do teorema, né? Do lambda. Eu não garanto mais a existência do lambda. Neste ponto, no ponto menos 1, 0, quem são os dois gradientes? Esse aqui vai dar o 2, 0, e esse aqui vai dar o vetor nulo. É claro que o vetor 2, 0 e o vetor nulo são paralelos, porque o vetor nulo é paralelo a todo vetor, né? Sempre que você tem um conjunto com vetor nulo, esse conjunto é LD. Só que eu não posso, né? Eu não tenho o gradiente da f no ponto menos 1, 0 igual a lambda vezes esse cara. Menos 1, 0. Tanto que se você tentar resolver com multiplicadores de Lagrange, né? Então, se você tenta fazer do outro jeito, esse ponto aqui não vai aparecer. É isso que eu falo, que quando você resolve com um sistema via determinantes, aparecem mais pontos. Porque quando eu peço que o gradiente, quando eu estou pedindo isso, está implícito que o gradiente da g nos pontos tem que ser não nulo. Ou seja, esse vetor vai ser um múltiplo do outro, e aí o que vai acontecer é que o gradiente ser diferente de 0 quer dizer que eu vou ter uma curva de nível legítima como a curva que a gente desenhou ali. E aqui eu vou ter aquela outra equação que é y0 quadrado ou x0 mais 1 quadrado. Tá? Então, se você tenta montar esse sistema, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes x0 mais 2 igual a x0 lambda vezes x0 quadrado menos 1. A segunda coordenada, 2y0 igual a lambda vezes 2y0. Essa equação
Você toma um cuidado, né? Se o y for 0, ela some. Se o y for diferente de 0, o lambda é 1. E a última é y0² igual a x0 mais 1 quadrado. Tá bom? E aí você resolve esse sistema, né? Então, se o y0 for 0, o que vai acontecer? Você vai ter que o x é 0 ou menos 1. E o que acontece? x0 igual a 0, né? Quando o y0 é 0, essa equação sumiu. Aqui você tira x0 igual a 0, x0 igual a 1. O que vai acontecer? Se o x0 for 0, quando eu jogo na primeira equação, o que acontece? Dá problema, né? Quando x0 for menos 1, eu vou ter não valendo essa equação aqui. E quando x0 for 0, eu vou ter de um lado 4 e do outro lado menos 1. Menos lambda, né? Então aqui eu vou ter lambda igual a menos 4 e beleza, né? O ponto 00 apareceu e essa aqui dá uma contradição. Então, quando eu peço justamente o sistema com lambda, o ponto onde o gradiente da g vale 0, ele some, porque para de valer essa condição de paralelismo dos gradientes, o paralelismo tendo lambda como um múltiplo, o gradiente da f como um múltiplo do gradiente da g. Então você perde essa coisa. E se o y0 for diferente de 0, você faz a conta aqui, o lambda é 2, joga aqui, acha os x e vai ver o que acontece. Vão aparecer esses pontos aqui, que são o quê? São pontos críticos, mas que não são pontos de máximo nem de mínimo da tua função. Tá? Por quê? Porque eles vão ser pontos onde um pouco mais para frente eu vou ter pontos com distância maior e um pouco antes eu vou ter pontos com distância menor. Então são só pontos críticos que não são pontos de máximo e mínimo da curva, né? Voltando lá no desenho, quando você pega o x igual a 1 mais raiz de 6, né? 1 menos raiz de 6 eu acho que está até fora da jogada, né? Porque o x tem que ser positivo, tá bom? Então, voltando lá na figura, você pega o ponto 1 mais raiz de 6, ele vai ter um certo y correspondente. Então, vai ser um desses pontos aqui, né? Esse ponto é ponto de máximo da função de distância? Não, porque se eu andar mais, eu estou mais longe do ponto. É ponto de mínimo? Não, porque eu consigo chegar mais perto do ponto menos 2, 0 por pontos da curva ainda. Então, são pontos críticos que não são nem máximo ou mínimo, não me interessam. Quando eu resolvo com o Lagrange e o lambda, eu perco essa solução, que é justamente um ponto onde o gradiente da g é 0. Aí, a gente tenta, então, vamos tentar estudar o que é essa função g, né? Eu vou precisar do GeoGebra, talvez. Aqui. Demora uns 3 meses para abrir um negócio, beleza. Então, g de xy igual y² menos x mais 1 tudo ao quadrado. Tá bom? Esse é o gráfico da minha função g. E se eu tentar olhar para a curva de nível 0 dele, a mágica se enxerga o que está acontecendo, né? Olha quem está ali, ó. O ponto menos 1, 0, ele toca o nível z igual a 0. Então, na verdade, a minha curva de nível 0, se você tentar colocar a coisa de uma maneira assim, a curva de nível 0 é esse trecho que a gente viu lá no décimos, junto com esse ponto isolado aqui, que é um ponto que pertence à curva, mas que eu não detectei
Por quê? Porque é um ponto onde o gradiente da g é zero. E aí é claro que você fala, bom, do ponto menos 2, 0, no plano, né? Vamos voltar lá pro Desmos. Eu tenho de brinde aqui um ponto que verifica a curva e que não foi desenhado. É o ponto Q igual a menos 1, 0. Então, a minha curva de nível completa da função g é o que está de vermelho mais o ponto roxo. Dentre todos os pontos da curva vermelha e o ponto roxo, qual é o ponto mais próximo do ponto menos 2, 0? O ponto roxo. Que quando eu resolvo via multiplicadores de Lagrange, não é detectado se eu pego o sistema com lambda. Por quê? Porque esse ponto é um ponto onde o gradiente da g é zero e ele fura as hipóteses do teorema. Então, é isso que eu falei para vocês. Quando a gente resolve com a condição de dependência linear através do determinante, nesse caso, ou produto vetorial nulo para uma restrição em 3 variáveis, ou produto misto zero para duas restrições em 3 variáveis, você está pegando todas as condições possíveis e imagináveis que podem tornar os gradientes envolvidos linearmente dependentes. Inclusive, aqueles que a gente põe como hipótese no teorema que não sejam, né? O gradiente da g ser zero ou o gradiente da g e gradiente da h serem linearmente independentes, no caso de 3 variáveis e 2 restrições. Então, quando eu faço essas condições com determinante ou produto vetorial, eu estou pegando todas as possibilidades de conjuntos de gradientes de restrições e função objetivo nulos. E, portanto, eu ganho mais pontos que podem ou não ser convenientes, né? Então, aí é uma questão de definição de conceito. Você pega esses pontos. É interessante para o meu problema prático que eu estou trabalhando considerar esse ponto? Ou, na verdade, quando eu estava pensando no meu problema, eu estava pensando nessa curva aqui? Então, é uma coisa que você precisa considerar, né? Se você resolve o sistema com determinante, como a gente fez no começo, eu acho esse ponto, o menos 1, 0, é o ponto de menor valor da função, onde ela vale 1, e fico contente. Mas suponha que é uma situação onde você precisa que eu quero olhar esse ponto aqui como parte de uma curva onde eu consigo andar para um lado e para o outro em cima da curva. Esse cara está fora, ele não pertence. Ele é um ponto crítico que está isolado na curva de nível 0 da função, tá bom? Então, isso tudo depende muito, quando você estiver usando essas coisas na prática, vai depender muito do problema que você quer e aonde você espera encontrar soluções. Isso é uma coisa que é importante e precisa ficar muito claro, tá? Então, voltando lá na nossa figura, se você pega a curva de nível 0 da função g, eu tenho esse ponto isolado ali que a gente não sabe se quer considerar ele ou não no problema, tá? Aí é cada situação prática que você estiver usando o multiplicador de Lagrange, você vai decidir. Tudo bem? Ficou muito claro isso aqui. Não é uma coisa que cai na prova, nada, mas é interessante, né? De fato, se você olhar com carinho, você vai ver que tem um outro ponto crítico da função g, mas isso não interessa pra gente aqui, né? Talvez parece ser um ponto de máximo local ali, ou... Não, é uma célula, né? E aí, se eu quisesse, por exemplo, como é que eu faço para descobrir esse ponto de célula aqui, né? A gente vê. Ele é um ponto de máximo na direção do eixo x e um ponto de mínimo na direção do eixo y. Isso aí é um ponto crítico da g, é gradiente da g igual a zero, outra história. E aí você olha para esse ano, aquela coisa toda, tá? Então, outro ponto também que erra-se muito é essa coisa de, achei um ponto crítico com Lagrange, vou usar o hessiano. Não faz sentido isso, tá? O hessiano para dizer se um ponto é máximo ou mínimo local só faz sentido quando você está trabalhando num conjunto aberto. Então é um ponto onde o gradiente é zero, aí eu vou olhar o hessiano para decidir se esse cara é máximo local, mínimo local ou célula. Tá? Então não mistura as coisas, você tem que entender bem qual é o tipo de domínio onde você está procurando máximos ou mínimos, tá bom?
Acho que isso é crucial. Senão você fica jogando as técnicas aleatoriamente, fazendo um monte de conta e não acha nada. Beleza? Vamos tentar organizar então como é que a gente vai fazer na quarta-feira. Vocês preferem que eu resolva exercícios da lista ou a gente discuta as questões da prova do ano passado, por exemplo? Eu solto para vocês, dou 10 minutos para vocês resolverem em grupo e depois a gente faz junto. Como é que é? Eu acho isso uma boa, porque nós estávamos ano passado. É. Uma ideia melhor, né? Assim, é uma prova que aconteceu no ano passado, né? Ela não precisa ter nada a ver com a prova desse ano, mas o assunto é o mesmo, é um jeito de treinar. Como vocês não perguntaram muita coisa da lista, eu estou entendendo que a lista está tranquila, vocês fizeram todos, né? Então a gente pode partir para discutir outros exercícios. É essa proposta que eu tô pensando aqui. Tudo certo. Beleza? Vamos seguir assim? É claro que na hora, se alguém quiser perguntar algum exercício da lista, tudo bem também, a gente faz. Mas o espírito a gente pode trabalhar nas questões da prova, né? Tem questões da prova do ano passado, da P2, que caíram na P1. Por isso que eu falo, né, os alunos gostam de fazer confusão, né? Fica estudando por prova do ano passado, né? Tem coisa que caiu na prova do ano passado que não vai cair nessa, e tem coisa que vai cair nessa que não caiu na prova do ano passado, tá? Então, usar a PN de 2020 para estudar para a PN de 2021 é uma furada, porque não é que a gente quer fazer de sacanagem. Não, o calendário muda, o cronograma da disciplina muda, o período do semestre é outro, então a distribuição das provas foi outra, então muda, né? Por exemplo, você vai ver, quando eu trouxer as questões para você vai ver que tem coisa dessa da P2 do ano passado que caiu na P1 desse ano. E tem coisa que vai cair esse ano que não vai estar naquela prova. Então, é um complemento e não a sua fonte principal de estudos, né? Você precisa estar confortável para fazer a lista desse ano, são as listas desse ano. E os exercícios de prova é mais tipo, sei lá, um espírito de cursinho aí, um simuladão para você ver como é que tá o teu tempo de prova, esse tipo de coisa. Tá bom? Então vamos parando por aqui, já são quase 9h15, né? Você tem lá outra aula de álgebra linear agora. E na quarta então a gente segue com esse plano. Eu vou trazer as questões do ano passado e a gente discute, beleza? Para quem está no vídeo, eu vou me despeço aqui, a gente se vê na próxima quarta, se tiver a oportunidade de estar presente, ainda que remotamente, vai ser um prazer, para a gente poder estudar juntos. E para quem está aqui agora e quiser fazer alguma perguntinha no fim da aula, eu estou aqui mais uns 5 minutos para atender vocês. E na aula que vem eu vou passar limpo as contas do exercício anterior, tá? A gente ver exatamente o que aconteceu e como é que faz aquela fatoração para deixar todo mundo feliz. Beleza, então. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.